Povo abençoado do café aí de trás, vamos chegando aqui para a gente ter o início da nossa aula. Vamos falar de um povo abençoado aí, os valdenses. A reforma antes da reforma. Vamos orar aqui pela vida do nosso irmão? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça e pela vida do Ed, ele que já debruçou no estudo dessa palavra, desse momento histórico, e que é rico para a gente, Senhor, precisamos entender. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, pastor. Bom dia oficialmente agora. Acho que todo mundo me conhece aqui, né? É que eu dou aula lá nos jovens, né? Fico mais num cantinho ali, eu apareço muito pouco. E esse mês a gente comemora o mês da Reforma Protestante, né? 31 de outubro, 1517, né? Martinho Lutero afixou as 95 teses, né? Na porta do castelo da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E eu brincava, quando eu fazia o doutorado, que o Lutero era meu herói, né? Que ele conseguiu defender 95 teses, eu não estava conseguindo defender nenhuma, né? No meu doutorado. E hoje a gente vai falar de uma turma que antecedeu Lutero, Calvino, essa turma toda, e que eles são meio esquecidos na historiografia evangélica e protestante em geral, porque eles vieram antes, bem antes de Lutero, né? E a gente não imagina, a gente sempre fala assim, só tinha igreja católica, né? Na verdade, só tinha igreja católica, né? Mas tinha um pessoal espalhado na igreja católica na época, que foi importante para a construção do que a gente chamou depois de Reforma Protestante, tá? E até que nem o Globo Repórter fala, né? Onde vivem, o que comem, né? Quem são os valdenses, né? Então, os valdenses, na verdade, ele é uma coisa meio abstrata. Depois eles ganham identidade, eles ganham um nome, né? Mas, na verdade, eles são um conjunto de pessoas de diferentes origens na Europa que, na Idade Média, já começam a questionar a forma como a Igreja Católica conduzia a herança da fé cristã, né? E o movimento ele começa, na verdade, antes desse senhor. Esse aí é o Pierre Vaudet, ou Devaux, ou Valdot, depende da tradução, né? Ele que dá o nome ao movimento. Na verdade, o movimento surge antes dele. Ele é de 1170, mais ou menos. O movimento começa em 1160 e alguma coisa, por grupos de cristãos que estão espalhados pela Europa e que questionam, que tem alguma coisa que os incomoda com relação a como a igreja conduz as coisas, né? Então, o Pierre Devaux, ou o Pedro Valdot, ou Valdo, ele vai ser a primeira pessoa que aglutina junto a si esse grupo de pessoas de várias origens que estão aí questionando a Igreja Católica, né? O movimento valdense, ele é um movimento cristão pré-reforma, ele surge na Europa durante a Idade Média ainda. Ele não foi fundado, mas ele foi, de fato, a cara do movimento dada a partir da liderança do Pedro Valdo, né? Que era um mercador da cidade de Lyon, na França, por volta de 1170, que começa, de fato, a ganhar uma cara, um movimento. Você passa o próximo para nós, por gentileza? Então, assim, a igreja, só um pano de fundo para a gente entender o que era, por que aconteceu a reforma, essa pré-reforma, né? A gente tem o Império Romano, Constantino oficializa a igreja cristã como a igreja do Império, e aí existe o movimento da igreja começar a se costurar alianças políticas, né, dentro do movimento de se tornar uma hegemonia, um poder hegemônico. Depois disso, você tem a queda do Império Romano. O Império Romano do Ocidente, ele sofre invasões bárbaras, né? Povos que são de fora do Império invadem o Império, e aí você tem assim, o desmonte do Império. A gente fala assim, as datas não são de fato assim muito limitadas, né? As coisas vão acontecendo de forma orgânica
E aí alguém resolveu falar, olha, no ano tal acabou, né? Mas já tinha acabado muito antes, né? Então, o que acontece? A Igreja Católica, então católica, ela se torna o principal poder cultural e político, né? Por quê? Porque você tem um vácuo de poder que foi deixado pela Igreja, pelo Império Romano, e aí você tem reinos bárbaros se consolidando no que era o Império Romano e criando unidades independentes, né? E a Igreja, o que ela acontece? A gente critica a Igreja Católica, mas ela foi, de uma certa forma, o elemento que aglutinou essas diferentes culturas a partir do quê? Da espiritualidade. Então, a Igreja Católica, na época, era a principal poder, a principal influência cultural, religiosa, espiritual, política e militar também, né? A Igreja Católica tinha poder militar. E o que acontece? Ela vai perdendo o compromisso dela em função essas outras motivações. A Igreja se torna uma instituição secularizada. Então, os papas, eles se tornam senhores da guerra, eles têm exércitos, eles lutam, eles guerreiam. Acontecem as cruzadas, que são movimentos militares, são exércitos mandados para toda aquela região do Oriente Médio, na iniciativa de expulsar os muçulmanos da Terra Santa, né? E, de uma certa forma, também consolidar uma influência política da Europa, política e cultural no Oriente Médio. E aí o que acontece? A Igreja vai perdendo, né, o seu compromisso, né, com o que tinha de bonito no Evangelho, né, do grande beleza do Evangelho, foi sendo perdida porque a Igreja vai fazendo alianças políticas e militares e vai se tornando uma instituição. E na física diz o seguinte: quando um organismo cresce tanto que ele gasta mais energia se mantendo em pé do que sendo produtivo, ele entra numa coisa chamada entropia. A Igreja Católica entrou numa entropia, ela se tornou mais um organismo burocrático que visava manter suas alianças políticas e econômicas, né? E a Igreja foi perdendo o seu frescor, foi perdendo aquele compromisso com uma palavra, com a fé, com a espiritualidade, foi se tornando uma coisa mais formal. Mas não quer dizer que a Igreja deixou de ter dentro de si, das suas fileiras, pessoas preocupadas com isso, né? Passa só um pouquinho o próximo slide, só para eu dar um pano de fundo para isso, né? Isso eu falei, né? Colapso do Império Romano, Igreja Católica. Passa mais um, por favor. Isso. O que acontece? Essa abundância de recursos que a Igreja tinha, por conta dos seus compromissos políticos, né, com a nobreza, ele acaba tornando a Igreja uma igreja mundana e opulenta, onde eles começam a acumular riqueza. E existe um contraste muito grande, né, do povo comum, que era analfabeto, vivia uma vida muito difícil, de muita precariedade material, né, e também que havia pouca consolação espiritual, né, porque a Igreja, naquele tempo, pregava muito a questão da penitência, que as pessoas tinham que temer de forma assustadora o fogo do inferno. Então, as pessoas viviam a vida inteira com medo do inferno. O camponês medieval, ele era um cara que vivia uma vida muito dura, muito difícil. Ele morava em casebres, né, com muita limitação, vivia junto com seus animais, por causa do inverno rigoroso. Inclusive, eles tinham lugares debaixo da casa, na parte de baixo da casa, onde eles ficavam com os animais do inverno ali, então eles meio que compartilhavam aquele espaço junto com os animais. Eles comiam muito mal, trabalhavam muito, morriam muito cedo, e havia ainda esse peso, né, da dureza de um cristianismo que não propiciava muito conforto, né? Eles viviam aquela coisa muito difícil. E a Igreja foi se afastando do povo, começou a se encastelar em grandes palácios, as catedrais, né? E havia toda aquela aparência de riqueza que começou a incomodar algumas pessoas. Nossa, é muito diferente, o sermão não combina com a prática, né? E as pessoas começaram a ficar incomodadas com isso, né? Você passa mais um, por favor. Isso. Na verdade, movimentos de reforma, a partir desse incômodo que as pessoas tinham, eles já aconteciam, né? Antes mesmo do Lutero, né? Você tem aí Bento de Núrcia, que é o tal do São Bento, né?
em 500 e pouco, ele já faz a sua ordem religiosa e ele começa a trabalhar as questões ligadas à espiritualidade associada à prática. Então, tem até o dístico beneditino, né? Ora et labora, né? Que é ora e trabalha. Depois você tem Francisco de Assis, que vem com a questão da pobreza, né? Ele tem uma história muito bonita, Francisco de Assis, né? Ele era um cara muito rico, jovem, foi para a guerra. Lá ele teve um momento de provação muito grande. Ele se volta a Deus, e quando ele volta da guerra, ele volta muito transformado, né? Ele quer rever a vida dele. E o pai, que era um homem rico, tem até um episódio na história dele, né? Que o pai recrimina ele por esse desejo e fala: mas tudo que eu te dei, né? Tudo que eu te propiciei. Daí ele pega e tira a roupa e devolve para o pai e fala: não devo mais nada para o senhor, vou viver entre os pobres, né? E aí Francisco de Assis também, ele tenta uma reforma por meio desse apelo para os pobres, né? E o que acontece é o seguinte: tanto o Bento de Núrcia quanto o Francisco de Assis, eles propõem uma reforma, mas é uma reforma que ela é controlada pela igreja, não chega a criar grande celeuma dentro da igreja, né? Por quê? Porque ela fica quietinha, né? São reformas internas, né? E o que é um pouco diferente do que os valdenses vão fazer. Você passa mais um, por gentileza? Tá. Os valdenses, eles anteciparam em quase 500 anos os principais postulados da reforma, né? Tanto que eles, na história, eles são colocados do ladinho de John Wycliffe, na Inglaterra, que traduz a Bíblia para o inglês, do latim para o inglês, e o Jan Hus, que hoje seria mais ou menos a região da República Tcheca ali, também foi uma pessoa que traduziu a Bíblia para a língua dele e para a língua do povo, né? Isso, na época, dentro do contexto da Igreja Católica, era um problema, era um perigo, né, para a Igreja, porque ele começavam a colocar na mão do povo a Bíblia na sua, digamos assim, acessível, né, ao texto bíblico. A gente tinha um problema também na época, analfabetismo crônico endêmico, né, mas assim, os reformadores, eles sempre buscavam o quê? Trabalhar a educação formal junto com a leitura da Bíblia para você ter uma eficácia na assimilação da palavra, né? Então, o Jan Hus foi queimado vivo. Eu acho que John Wycliffe também foi enforcado e queimado, e por conta do crime, né, de traduzir a Bíblia para a língua vernácula, né? Então, assim, os valdenses, eles são colocados como pré-reformadores, eles são colocados junto desses caras aí que começaram a incomodar o poder estabelecido da Igreja Católica. E hoje, olhando em retrocesso, a gente fala assim: mas que absurdo, né? Por que alguém vai ser executado porque traduziu a Bíblia? Mas se você pensar no contexto cultural da época, político da época, isso era quase que uma forma de, como é que é? Subversão, né? Por quê? Porque tudo girava em torno da religião. Apesar da religião ter um problema, ela não ser de fato eficaz do ponto de vista espiritual, ela premiava a vida das pessoas, né, em tudo. E assim, a religião do rei era a religião do povo. Então, se a pessoa começasse a destoar um pouquinho daquilo, a Santa Inquisição, que era o tribunal que julgava não só os judeus quanto os hereges, ia fazer todo um processo para que você não pudesse mais exercer a sua atividade, né? Essas pessoas que a gente está falando aqui, eles eram pessoas também que eram influentes, eram catedráticos, eram professores, né? Então, assim, a chance deles criarem um caldo de cultura e de formação de opinião era muito grande, e isso perturbava as bases. Era importante manter as pessoas quietinhas, né? Entende que é um jogo de interesse aí, de controle da população, que essas pessoas, quando começam a jogar esse tipo de informação para o público, eles começam a criar problemas, né? Próximo, por favor. Porém, o que acontece? Os historiadores protestantes, eles não são muito unânimes quanto à identidade reformada dos valdenses, porque os valdenses, eles, apesar de questionarem a igreja da época, eles estavam muito mais preocupados com questões de liturgia, né? Sobre se tem que ter templo ou não ter templo, se tem que ter crucifixo, se tem que ter imagem de escultura, as questões da tradução da Bíblia, que também eram importantes para os reformadores, mas
os valdenses estavam mais preocupados com essas questões mais de rito e um profundo interesse pela relação com os pobres, né? Com os pobres do mundo. E eles quase não falavam de salvação por meio da fé, que foi um ponto básico importante da reforma, né? Que foi a grande virada de chave do Lutero, né? O Pedro Valdo, ele já havia movimentos de pessoas interessadas numa reforma, mas o que ele queria mesmo era resgatar alguma coisa que ele tinha sentido dentro de si quando ele conheceu, acho que foi um dos primeiros laudos que eu coloquei, a história de um santo... Se volta lá no começo, por favor. Mais um pouquinho. Esse aí. Aleixo de Roma, que foi uma pessoa lá na Idade Média ainda, né? Que ele tem uma iluminação, né? E ele abandona uma vida de riqueza e um casamento de conveniência para viver uma vida de mortificação da carne e pobreza. A história de Aleixo foi tão impactante para o Pedro Valdo que ele quis fazer algo parecido. Diz que, num dia de festa religiosa, Pedro Valdo, em 1174, isso diz a história, né? Ninguém sabe se é verdade ou não, mas pelo menos é o que se conta. Diz que ele foi em praça pública e começou a conclamar as pessoas para que aqueles que tivessem muitas posses fizessem como ele. Ele era um mercador de tecido, importante em Lyon, na França, e ele começa a fazer grandes doações, começa a proclamar as pessoas a viver uma vida de pobreza e humildade. E ele queria imitar o exemplo desse santo católico aí, o Santo Aleixo de Roma, né? Agora dá para passar mais um pouquinho. Aí, tá. Os principais pontos de vista dos valdenses, né? Pobreza e simplicidade, a vida simples, frugal, sem grandes complicações. A pregação leiga, ou seja, não era só o sacerdote que podia pregar, né? Eles achavam que todas as pessoas que tivessem interesse, o chamado, né? E se propusessem estudar a Bíblia, poderiam ser pregadores, né? O evangelismo pessoal, o evangelismo era muito divulgado, né? Muito incentivado. Tradução e leitura da Bíblia, né? Eles traduziram a Bíblia para a língua da época deles, no caso eles eram franceses, né? Mas eles traduziram para um idioma que seria não bem o francês, né? Seria um dialeto do francês falado na época, né? E eles rejeitavam a grande maioria dos sacramentos, só aceitavam o batismo e a Eucaristia, basicamente muito parecido com o que a gente usa hoje, né? Próximo slide, por favor. De novo, passa mais um. Aí, tá. Bom, começaram a fazer o movimento deles, Pedro Valdo, a turma dele, começou a incomodar a Igreja Católica da época, da região, né? Então, vocês estão vendo ali, França, Vale da Aosta e Suíça ali em cima, né? Eles acabam fugindo, aqui essa curva que nós temos aqui, isso aí são os Alpes italianos, né? Eles fogem para essa região, uma grande parte deles foge da França para o que a gente chama hoje de Piemonte, que é uma província onde fica Turim, onde tem a sede da Fiat, inclusive, hoje, né? Hoje é a segunda região mais importante da Itália, né? Eles fogem, né, e começam a se esconder nos vales do Piemonte, porque são regiões de difícil acesso, e eles, tanto nas montanhas quanto nos vales, eles se refugiam ali e se escondem. E eles começam a criar comunidades muito prósperas, que cultivam o campo, criam gado, né? E aí existe toda uma movimentação, uma atividade em educar as crianças a aprender de cor a Bíblia. Por quê? Porque se alguém viesse e tomasse a Bíblia deles, eles teriam como saber de cabeça as coisas, né? Então havia todo um movimento educativo também. E aí eles cultivam, né, a fé deles nessa região, teoricamente protegidos, né? Por quê? Porque essa região toda também pertencia ao reino de Sardenha, que não tem Itália ainda como a gente tem hoje. Havia vários grupos de estados separados, né? Cada um com o seu dialeto, o seu idioma, seu sistema político. Tinha a República de Veneza lá para cima, aí você tem os estados do Vaticano, os estados papais embaixo, em volta de Roma, no Lácio, né? Você tem pequenos reinos divididos, e até hoje, se você for para a Itália, o pessoal da Calábria não entende o Vêneto, né? Por quê? Porque são dialetos diferentes, né? Tem que ter o italiano comum para que as pessoas se entendam. Então, o que acontecia?
eles viviam ali e estavam sempre sofrendo as ondas de tolerância e perseguição. Então, de vez em quando, alguém lembrava deles ali, né? A igreja lembrava, tem um pessoal ali que é herege, né? Então, ia lá, conversava com o rei da região, eu preciso pegar uma turma aí que está contra a gente. Daí havia todo um processo de perseguição. Próximo slide, né? Então, assim, eu estava falando, né, que eles se concentram ali naquela região, noroeste da Itália, a Itália é essa botinha aqui, né? E de vez em quando alguém lembrava deles e aí começava um movimento de perseguição, né? Próximo slide. Eles eram perseguidos, assim, se você lê o relato, você lê as histórias, você fala, não parece muito factível, né? Mas tinham coisas assim que você fala, é quase que a carnificina, né? Eles eram empalados, eles eram assados vivos, tem episódios em que eles estão numa caverna escondidos, né? O pessoal vai lá, fecha a caverna e põe fogo dentro, morre criança, velho, mulher. Então você fala assim, nossa, mas será que isso é verdade? Quando você vê que mais de uma fonte conta as mesmas histórias, você fala, não, é verdade. O extermínio, o massacre, a morte, né, era uma constante para eles, né? Tanto que tinha igrejas valdenses, templos que eles construíam, que em cima, no alto do templo, tinha uma espécie de uma varanda, porque eles eram perseguidos, mas eles se defendiam às vezes também, né? Eles não ficavam só apanhando. Eles jogavam óleo quente, óleo fervendo nos perseguidores, né? Porque eram tropas de mercenários, soldados, às vezes as pessoas da vila próxima, né? Começavam a perseguição, vamos matar uns valdenses aí, né? Porque as pessoas que não eram valdenses acreditavam que se matasse aquele pessoal, eles estavam fazendo um serviço para Deus. E Jesus fala isso, né? Vai haver época e quem matar vocês vai achar que está fazendo um serviço a Deus. E dentro dessa loucura toda que havia com relação à religião, o Papa, de vez em quando, falava assim, quem matar os hereges já tem os seus pecados perdoados para sempre, né? E quem matar um herege vai ter direito a se apossar dos bens dele, né? Então, assim, havia um interesse também, né, de o cara, por exemplo, um herege, um valdense que tinha lá sua vinha, tinha seus campos, né? Esses mercenários, esses vagabundos iam lá, matavam as famílias e se apossavam das terras, né? Então havia um interesse muito sórdido, né, em ao mesmo tempo de expulsar essas pessoas e massacrar essas pessoas e tomar as terras dela. Mas, de vez em quando, os valdenses se organizavam militarmente, né, e iam para a guerra. Tem uma época aqui que o autor que eu consultei fala que, de um certo período, eles lutaram 33 guerras de resistência contra esse pessoal todo, né, que eram exércitos da França, da Itália, eventualmente mercenários de outros países que iam lá para tentar acabar com a heresia, né. Esse cara aí, Henri Arnaud, ele foi um pastor e chefe militar valdense, né? Em 1600 e qualquer coisa, ele comandou uma guerra contra os exércitos papais, né? Para defender os direitos dos valdenses a praticarem a sua fé de forma livre e desimpedida. Às vezes dava certo, às vezes dá errado, né? Não é sempre que eles conseguiam. Se você vai lendo a história, você fica cansado de ver, né? Porque assim, agora tem perseguição. Não, agora fizeram as pazes, né? Daqui a pouco tem perseguição de novo, morre um monte de gente, aí fazem as pazes de novo. Então, assim, o que mais impressiona a gente nisso tudo é a disposição desse povo de viver de forma convicta a sua fé e morrer por ela de uma maneira bastante esplendida. Coisa que a gente hoje fala, nossa, mas será que eu teria coragem, teria esse desprendimento de lutar até a morte por minha fé, né? Será que eu teria isso? Hoje em dia, a gente tem até vergonha de falar que é crente, se bobear, né? Você se esconde assim, porque é constrangedor num certo contexto, né? Próximo, por favor. As perseguições só acabaram de fato, né, em 1848, quando esse senhor aí, o Carlo Alberto, que era o rei de Sardenha, ele fez um tratado de tolerância religiosa e perdoou todos os valdenses, liberou os valdenses para não mais serem perseguidos e também não mais serem punidos por sua fé.
Há de se levar em conta aqui que isso tudo aconteceu também porque havia uma pressão da Inglaterra na época, né? Muitos ingleses se identificaram com a causa valdense e fizeram pressão junto ao governo inglês para que pressionasse também o governo italiano, esse pedaço da Itália, para que acabasse com aquilo, né? Os ingleses faziam caravanas para ir lá para os vales do Piemonte para conhecer as comunidades valdenses, né? E patrocinavam missionários valdenses. Era assim, era uma relação bastante interessante, né? Porque isso ajudou a criar uma pressão sobre o governo da Sardenha, né? E aí houve a total liberdade de profissão de fé e de culto nessas regiões. É lógico que os valdenses, nesse ponto, como eles tinham essa coisa do evangelismo muito forte, eles já tinham se espalhado pela Itália, pelos países de volta também, né? Então, não foi uma coisa que beneficiou não só eles localmente, mas também quem estava fora da região também. Próximo, por favor. Bom, os valdenses eles existem até hoje, tá? Não acabou? Não, eles existem até hoje. Hoje eles são uma igreja que se uniu à igreja metodista. Desde os anos 70 eles estão juntos na Itália, né? Eles dividem templos, eles são treinados nos mesmos institutos teológicos, né? Falar valdense hoje na Itália é falar metodista. Só que não é uma igreja como ela já foi, né? Tanto a igreja valdense como a igreja metodista da Itália, elas são uma igreja que eles abraçaram a teologia mais liberal, e eles são assim, hoje em dia a preocupação deles mais é com questões de gênero, causas sociais, a imigração. Então tem igrejas valdenses e metodistas hoje na Itália, que a maioria são imigrantes da África, do Oriente Médio, né? Tanto que os cultos são em dialetos africanos. Por quê? Porque a grande parte da membresia já não é mais de italianos, né? A grande parte já de imigrantes. Então, eles fazem todo um trabalho, né? Inclusive, eles fazem parada gay também, né? Ou seja, eles são assim, bastante liberais assim, no contexto de igreja, né? Eles aderiram formalmente. Agora, o que aconteceu em virada de século XIX para XX? Os valdenses eles sofreram o efeito contrário da não perseguição. O que aconteceu? Eles não eram mais perseguidos, eles começaram a se reproduzir e começaram a prosperar, só que o país já não dava mais conta, né? As terras já não davam mais, não produziam, e eles começaram a sofrer com escassez de alimentos e de fome, porque eles cresceram em número e a terra não dava mais conta. E aí eles começaram a emigrar para outros países, que nem a maioria daqui deve ter alguma origem italiana também, algum descendente italiano, assim, né? Eu também tenho. Então, assim, muitos italianos imigraram para a América, Estados Unidos, Canadá, América do Sul, né? E muitos valdenses foram para os Estados Unidos, onde eles fundaram uma cidade chamada Valdesian, que fica na Carolina do Norte. São 29 famílias que foram para lá, 29 pessoas, né, que fundaram, e todo ano eles fazem uma espécie de um festival valdense, né? Eles se vestem com roupa da época e fazem encenações, né, de perseguição, de batalhas, que são até meio violentas, assim, né? E é uma cidade pequena, que fica entre Charlotte e Asheville, e ela, segundo eu vi uma matéria na internet, eles têm 18 lojinhas de fast food, tipo McDonald's, Burger King e tal, mas tem mais de 20 igrejas na cidade, né? Então, assim, meio que contrabalanceia. Eles são republicanos, né, votam no Trump, é um pessoal bem, assim, né, conservador. Já o pessoal da América do Sul é curioso, porque eles são totalmente ao contrário dos seus irmãos europeus, né? Tem igrejas valdenses na Argentina e no Uruguai, e eles, inclusive, de vez em quando, eles se encontram, né, para tentar se entender. O pessoal da Itália vem aqui para a América do Sul, e eles acham curioso: nossa, vocês são uns valdenses diferentes, né? Vocês ainda têm alguns tabus, né, com relação ao homossexualismo, né, que na Europa já não tem mais, né? Então, eles são os irmãos apartados, digamos assim. E aí, para a gente, particularmente, você passa mais um, nós temos uma relação interessante com os valdenses dessa época, porque um grupo de famílias italianas que imigraram primeiro para a América do Sul, para Uruguai e Argentina,
passaram para o Rio Grande do Sul e ajudaram a fundar essa igrejinha lá em Bento Gonçalves. Quem conhece Bento Gonçalves? Lá na Serra Gaúcha. Vocês conhecem o templo lá? Já chegaram a passar lá? Ah, tem a igrejinha lá, acho que é a primeira igreja da segunda região, se não me engano, é isso? Uma vez eu estava trocando mensagens com o bispo, ele falou que deve ser os primeiros templos, né, metodistas no Rio Grande do Sul. Então, essa igreja foi fundada em 27 de março de 1889 por italianos de fé evangélica, uma grande parte valdense, mas não todos, né? E os valdenses, eles acabam assim, onde eles estão, quando eles não criam comunidades deles, no Brasil não tem comunidade valdense, né? Eles acabaram ficando na Argentina e no Uruguai. Mas tem descendentes deles, né, que estão aí, né? Ou eles se tornam presbiterianos ou se tornam metodistas, né? São as linhas que eles mais se identificam. E é curioso que lá na Europa, quando Calvino, Lutero fizeram a reforma, e eles ficaram sabendo disso, que estava tendo uma reforma na Suíça, na Alemanha, eles mandaram uma delegação de valdenses para ir conversar com os reformadores, para eles compararem se a profissão de fé deles batia com a dos reformadores, né? E aí eles começaram a se identificar com a igreja reformada. E aí eles se aderiram à reforma, sendo que eles já tinham a reforma, tinha a profissão de fé valdense, antes de 1120 já tinha alguma coisa escrita, né? Com esses principais pontos. Então, assim, a identidade dos valdenses com relação à reforma, ela já existia de forma espontânea, antes de você ter, de fato, uma profissão de fé reformada, depois que Calvino e Lutero escreveram, né? Passa mais um, por gentileza. Esse aí é o pastor Matteo Donati, ele já idoso, né? Que foi um dos primeiros pastores da igreja de Bento Gonçalves. Me parece que ele veio do Uruguai, se não me engano, como missionário, né? A Bíblia gigante na mão dele, né? Aí ele já está mais velhinho, porque não tinha pastor local, né? Eles tiveram que trazer de fora para atender essa comunidade, né? E aí misturava luterano, por causa dos alemães também, né? Então era uma mixórdia de coisas. E é curioso, eu tenho um amigo lá em Porto Alegre, o Vicente, que ele escreveu a dissertação de mestrado dele sobre isso, né? E ele escreveu um artigo que havia um conflito, porque é uma região do sul do Brasil, onde é muito forte a viticultura, né, que é o cultivo de uva e a produção de vinho. E os metodistas, tradicionalmente, né, pelo menos num certo ponto para cada história, são abstêmios, né, não consomem bebida alcoólica, né, não deveriam, pelo menos é a recomendação. E havia um conflito por quê? Porque muitos crentes da igreja de Bento Gonçalves tinham vinhas, produziam vinho e vendiam vinho, né? E eles tiveram que fazer uma espécie de um acerto cultural por conta da realidade do contexto onde eles viviam, né? Ah, sim, aqui é a fachada atual do templo. Vocês veem que foram colocadas 2 janelas novas ali, e aqui é uma mistura, porque esse templo, ele é feito na arquitetura colonial italiana da época, né? E aí nós temos 2 janelas góticas, né, que foram colocadas depois. Tem vitral lá atrás também, né, lá no fundo da igreja, tem um vitralzinho atrás do altar. Só que essa igreja está um pouquinho... Eu tive lá em 2022, tá? Depois eu não fui mais. Esse meu amigo fala que ela já está precisando de uma reforminha, né, porque ela está meio caidinha já. Mas é um marco, né, da imigração italiana e da presença valdense também no Rio Grande do Sul, né? Muito embora hoje em dia não tem quase mais ninguém dessa origem, né? Passa mais um, por gentileza. Sim, os valdenses, eles acabaram no Brasil também se misturando na população, né? E só um dado de curiosidade, assim, que não faz muita diferença, é que o ex-ministro da Economia, o Pedro Malan, ele é descendente de uma família valdense, que migrou para o Rio Grande do Sul, vindo do Uruguai, inclusive, também. E a Cecília Malan, vocês sabem quem é, né? A jornalista que é correspondente da Globo, né, em Londres, ela é filha dele também, descendente de valdense. Tem um arquiteto valdense importante no Rio de Janeiro, que o nome dele era Iannuzzi, acho que é o sobrenome, que ele era presbiteriano, ele se tornou presbiteriano, e ele foi muito importante lá em região de Vassouras, que ele construiu o templo da igreja presbiteriana lá, no Rio de Janeiro.
E ele também fez outras obras importantes. Então, a influência de um valdense. Dizem também, há controvérsias, tem autores que falam que a Congregação Cristã no Brasil, ela surgiu a partir também dos valdenses. Por quê? Porque o Luigi Francescon, que foi o fundador da igreja, ele era de uma família valdense na Itália, vai para os Estados Unidos, ele presencia como é que chama? O avivamento da Rua Azusa, lá, pentecostal. Depois ele vem para a América do Sul, Argentina e depois Brasil, por conta da imigração italiana, ele vai evangelizar os italianos, né? E aí surge a Congregação Cristã no Brasil, no Brás, em São Paulo, que é um núcleo de imigração italiana urbana, e que, por muitos anos, o culto era feito em italiano, né? Por conta que a grande maioria dos membros eram italianos, ou imigrantes, né, italianos. Então, também tem uma influência valdense no pentecostalismo brasileiro, possivelmente a partir de Luigi Francescon, que era valdense na Itália e se converteu à fé mais evangelical, né, aqui na América, né. Bom, meio que já concluindo a minha fala aqui, porque geralmente eu falo demais e não dá tempo de ter repercussão, né. O que nos fica do passado valdense é um legado impressionante de fé e resistência, que às vezes ela vai a fia de fato, né? É uma resistência às vezes ativa, que nem a gente não se concebe hoje pegando em armas e lutando, né, para a nossa fé, porque a gente é de paz e amor, né? A gente vive, mas eles, por conta do contexto histórico, né, e da forma como a coisa se desenvolvia, eles falavam assim, ou a gente luta ou a gente morre, né? Porque eles estavam cansados já de apanhar, né? Então, assim, a resistência dos valdenses, eu particularmente eu fico assim, né, pensando, como eu levaria minha fé hoje num contexto onde me tirassem minha Bíblia, me proibissem de vir para a igreja e me coagissem de forma violenta porque eu não falasse mais a minha fé ou não praticasse a minha fé? Será que eu teria presença de Espírito? Ou se eu teria dentro de mim uma convicção tão forte ao ponto de morrer por ela? Será que eu teria isso? Talvez, numa situação extrema e real, eu me surpreendesse, né, comigo mesmo, né? Mas o que de fato, me deixa de exemplo, assim, e que me perturba, de fato, me incomoda, é o fato dessa gente lutar tanto tempo para defender a sua fé e viver e morrer por ela, né? Que nem uma florzinha que insiste em nascer no meio do concreto, né? E aí, pensando em textos bíblicos, né, que, de uma certa forma, referenciam isso tudo, vocês viram lá no começo, coloca lá no começo, Marina, por gentileza, o primeiro slide, que tem lá, esse é o símbolo, mais um, isso aí é o símbolo da igreja valdense até hoje, né? Lux lucet in tenebris, o tenebris, que em latim quer dizer que a luz lucet ilumina, resplandece nas trevas, que é lá João 1,4, né? Que a luz resplandece nas trevas, né? Porque se você pensar na história valdense, é isso mesmo, né? Eles viveram a resistência, tentando ser a luz de Deus, num contexto de muita treva, de muita confusão espiritual, né? Também me lembra lá de, acho que Hebreus 12, que fala sobre a grande nuvem de testemunhas, né? Que a gente é rodeado de uma grande... que são essas pessoas de todos os tempos e lugares que mantiveram, né, o seu compromisso com a fé, se tornaram testemunhas fiéis do seu legado, né? E me lembra também, acho que em Romanos 11:5, que Paulo fala alguma coisa sobre a gente manter, é isso que ele fala? Sobre manter a nossa... Também fala sobre testemunho, né? Manter o nosso compromisso em ser diferença, acho que é isso. Deixa eu ver onde é que eu marquei. Se alguém tiver fácil aí, achou, pastor? Não é, né?
Ah, sim, lembrei. Romanos 11:5 fala do remanescente fiel, né? Que Paulo, ele fala sobre o remanescente, aqueles que fizeram compromisso em se manter fiéis, apesar de toda ação em contrário. Então, assim, o que a gente tira disso tudo é que Deus nunca se deixou sem algum tipo de representação, né? Mesmo quando tudo fica ruim, quando tudo parece que está perdendo a sua essência, a sua origem principal, né? Origem inicial, Deus sempre deixa um remanescente fiel, pessoas despertadas que têm de fato compromisso com Cristo e com a palavra e que fazem a diferença no seu contexto. Então, assim, a gente ouve hoje em dia relatos de missionários que estão em países de cultura islâmica, que têm surgido pessoas de forma autóctone, de forma espontânea, nesses meios que não tiveram contato nenhum com missionário e começam a ter sonhos e visões onde Isa, que é Jesus, né, vem e fala com ele. E é lógico que o Alcorão ele foi copiado muitas coisas da Bíblia, né? Mas as pessoas, sem ter algum tipo de contato prévio com o missionário, começam a ser, de forma espontânea, despertadas e começam a buscar a verdade. Então, Deus sempre deixou, de alguma forma, nunca se deixou sem algum tipo de testemunho, algum tipo de representatividade, porque é interesse dele, né, que todos cheguem à verdade e conheçam a fé em Cristo. Então, o último slide, por gentileza, que eu faço um joinha e agradeço. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu quero que vocês tenham alguma pergunta, dúvida, algum comentário. Não sei se o pastor quer comentar alguma coisa em cima, fazer um fechamento. Porque assim, eu sempre vou na tampa, né? Toda vez que eu falo até. Hoje eu dei uma segurada para deixar esse tempo do pessoal poder também conversar, perguntar, questionar. Um de cada vez, senão eu não consigo entender. Sim, tem bastante coisa sobre eles escrito, tem historiadores evangélicos e protestantes que escreveram sobre eles. Inclusive, tem inários, né, que eles deixaram. Na verdade, eles estão na ativa ainda, né? Na Itália, tem um lugar chamado Torre Pellice, que é o grande centro de documentação valdense, né? Inclusive, esse meu amigo Vicente, que é lá de Porto Alegre, ele viajou, ele conseguiu uma bolsa, ele viajou e foi lá pesquisar os arquivos de Torre Pellice, né, para conhecer mais sobre a história valdense. Pois não. Você comentou que os valdenses, começou esse movimento, né, que é a reforma antes da reforma, por causa dessa diferença. Você quer o microfone, Carlos? Acho que é melhor. O Ed comentou que a reforma, antes da reforma, ela começou por causa da desigualdade, né? A Igreja Católica, os papas, os bispos, eles viviam de uma forma opulenta, enquanto que o povo passava fome. Quando a gente lê as 95 teses de Martinho Lutero, a gente percebe que grande parte das teses, ela tem a ver com aquela questão das indulgências. E a gente entende, não sei se é verdade, gostaria que você me ajudasse nisso, que o pino central disso tudo foi Poxa vida, como é que é o nome daquela de São Pedro lá? A Basílica de São Pedro. É isso mesmo? Dizem que sim. Segundo a historiografia original, fala o seguinte, que eu não lembro qual era o Papa, se era Leão X, que precisava acabar. A Basílica de São Pedro, na verdade, existia uma igreja mais antiga de São Pedro lá, naquele lugar que, segundo consta, está enterrado os restos mortais do apóstolo Pedro, né? Era uma igreja românica mais simples, né? E aí os papas resolveram fazer uma obra monumental. E aí eles ficaram sem fundos para acabar a obra, né? E dizem que eles começaram
procurar formas de juntar dinheiro, e uma delas foi vender indulgências, né? Também vender relíquias, né? Então, não sei se é Lutero que fala que se juntassem todas as lascas da cruz de Cristo que eram vendidas na Europa na época, que existiam na Europa, dá para fazer um navio, me parece, uma coisa assim que ele fala. Eu sei que ele faz uma comparação exagerada, né? As cabeças de João Batista que existiam, né? Na Europa na época, né? As várias cabeças dele, havia coisas assim, o ovo da pomba do Espírito Santo, né? Que eles também tinham como relíquia, tinha, que mais que eles falam que tinham? Assim, coisas absurdas que eles falavam que eram relíquias, né? Agora, a gente tem que ser um pouco, assim, não pode ser totalmente cruel com isso, né? Porque eles não tinham a Bíblia direito, né? Eles acreditavam em coisas, assim, o incrível, né? Eu convivo com um pessoal católico, porque minha esposa é católica e a família dela é toda católica. Então, assim, eu fico vendo coisas que eles falam entre si, que eu falo assim, meu Deus do céu, como é que eles acreditam nisso, né? Mas é uma crença. Crença a gente não muda com razão, né? Crença só muda com crença. Então, assim, eles têm crenças, assim, que você fala, não, é possível a pessoa no século XXI ainda acredita em certas coisas, né? Porque isso não é um catolicismo oficial, é um catolicismo popular, né? Que as pessoas, na Igreja Católica, tem a igreja que eles vão na missa, e tem as práticas que eles herdaram, né, culturalmente, que são aquelas brincadeiras que o pessoal faz, né, pega o santinho e vira de cabeça para baixo na água, né, enquanto não obter a bênção e a graça, ele não tira, né, quando cai o imã de geladeira, cata no chão e beija, e põe de volta, pede perdão, né, porque o santinho caiu. Então, são crenças, né. Então, o que acontece? As pessoas acreditavam nisso. Se você for ver aquele filme lá, Lutero, com, como é o nome dele? O ator? Esqueci o nome do ator agora. Joseph Fiennes, acho que é isso, que ele faz o papel do Lutero. Ele faz o Lutero magrinho, né? Porque diz que o Lutero era gordinho, né? De fato. Tem a cena que a menina vem feliz da vida, doutor Lutero, olha, a minha filha, ela tinha uma filha deficiente, né? Acho que ela tinha morrido. Minha filha conseguiu perdão dos pecados, eu gastei minhas economias e comprei uma indulgência para ela, olha que coisa boa. E Lutero fica nervoso e rasga aquilo e briga com a menina, né? Com a moça. Então as pessoas realmente acreditavam. Se você vai hoje, por exemplo, para Aparecida, o Círio de Nazaré, lá no Belém, se você vai nessas romarias do Nordeste, as pessoas têm uma fé assim, né? Que ela, lógico, ela não é racional, né? Nunca é, a fé não é racional. Mas as pessoas acreditavam, então compravam, davam dinheiro, por quê? Porque havia a coisa do medo, né? Não, se você não comprar, tinha o Johann Tetzel, que era o vendedor de indulgências oficial do Papa, né? Era um cara que ele tinha um poder de marketing e persuasão muito grande, né? Ele falava assim, quando o dinheiro tilinta na caixinha, a alma do seu finado, falecido parente já sobe para o céu, né? E ele fazia encenações, levava um grupo de teatro mambembe, assim, nas cidades, encenava as pessoas indo para o inferno e o diabo, e as pessoas vinham aqui e ficavam pilhadas e queriam comprar quantas indulgências fossem, né? Para salvar os parentes, né? E assim, gente, na boa, assim, pensando bem, tem muita igreja evangélica fazendo coisa não muito diferente disso, né? Então, não está muito diferente, né? Se eu pensar bem mesmo, né? Algumas igrejas que fazem lá a porta do diabo, né? Que você vai lá e quebra, a boca do diabo, né? Eles fazem uma boca de isopor assim, você vai lá e quebra, e tem a Arca da Aliança, e tem a chave, e tem... eu vi o pastor que ele pegou uma Bíblia e colocou dentro de um jarro cheio de óleo, né? E tinha alguma coisa que aquela Bíblia adquiria como poder miraculoso lá, e os lencinhos que se vendem, né, de alguns apóstolos aí. Então, assim, a gente não está muito longe. Por quê? Porque essa coisa de materializar a fé, porque a fé não se materializa, né? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, né? E daquilo que se espera. Ora, se se espera, se eu vejo, eu não espero, né?
Mas o ser humano, com essa coisa de querer adquirir poder sobre a sua vida, o que ele puder materializar, né, acaba se tornando um ídolo, né, e aí vai a tendência humana decaída, pecaminosa, de querer controlar a divindade, né, e uma forma dessas que eles acabaram aproveitando, né, vendendo as indulgências. E uma das coisas que Lutero não queria reformar a igreja do ponto de vista de quebrar com tudo, né? Ele não queria nem sair da igreja, tanto que ele teve que sair na marra, né? Mas uma das coisas que ele falava das indulgências, né? As 95 teses, se você lê assim com calma, não são longos, né, os textos, né? São pílulas, né? Tal coisa é assim, eu falo isso, né? Ele reflete. Tanto que ele não esperava a repercussão que ia ter, né? E uma das motivações para ele escrever as teses, porque ele foi para Roma, ele viu lá umas coisas que não gostou muito, né? Os padres visitando uma casa de meretrício, né? O pessoal enchendo a cara, e ele, com todo aquele medo que ele tinha do inferno, né? Tinha se tornado frei por causa disso, né? Ele era relativamente jovem, né? Ele ficou indignado, e ele falou, vou escrever. Mas ele foi muito, assim, quase que ingênuo, né? Ele achou que ia ter apoio da igreja, né? E no final quase que ele vai para a fogueira também, né? Mais alguma dúvida, pergunta? Certeza? Nenhuma certeza? Dúvida? Espera aí, você fala no microfone. Na verdade, só uma curiosidade que eu vi aqui, a luz resplandece nas trevas, né? Sobre esse termo lux in tenebris. Tem um livro de Bertolt Brecht, que ele fala desse título, desse termo, né, da Bíblia, que a gente encontra em João, então de repente, uma boa para a gente se aprofundar mais. E esse autor é alemão, então tenho orgulho. Brecht é um dramaturgo, né? Ele escreveu peças, Bertolt Brecht. Quem quiser saber mais, não estou vendendo, eu só estou falando, esse aqui é o livro do Magno Paganelli, que é um escritor presbiteriano, que é Os Valdenses. Esse livro aqui não é um bom livro, tá? Ele tem muitos erros aqui, porque ele acho que é a primeira edição ainda, de 2022, mas ele é uma boa fonte de pesquisa para quem quiser conhecer mais sobre os valdenses, tá? De editora geográfica, Os Valdenses, Magno Paganelli, deixa eu ver aqui o subtítulo aqui. A História dos Protestantes que antecederam a Reforma. É um livro curtinho, tá? Ele não tem 100 páginas, acho. Tá, tem um pouquinho mais de 100, mas ele é bem ilustrado também. Ele tem alguns problemas de linha narrativa e de cronologia, um pouco confuso às vezes, mas ele é assim, para quem não conhece nada dos valdenses, ele é um compilado bem interessante, tá? Tem um outro livro da editora da Casa Publicadora, porque os adventistas se identificam muito com os valdenses, né? Não sei porquê também, mas tem um livrinho que ele é mais voltado para o público jovem, que também, não vou lembrar o título de cabeça, que conta a história didática dos valdenses, né? De uma forma mais didática. E no YouTube, se eu colocar, tem filmes, né? Tem vídeos sobre os valdenses. Na Wikipedia, no Google, se você der o Google lá, você vai achar, né? Várias referências aos valdenses. Hoje em dia é bem falado. Depois do aniversário da Reforma, em 2017, muita gente resgatou essa história, né? Que acabou estar um pouco esquecida. E é isso. Mais algum comentário, dúvida, pergunta, certeza? Nenhuma? Muito bom, gente. Agora vocês vão almoçar, né? Vamos almoçar, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, tenha sido útil, né, a nossa fala aqui. Eu não sou especialista na história dos valdenses, mas eu achei que seria interessante, porque é uma história pouco conhecida, né? E é sempre bom a gente saber a nossa origem, né? Que a gente pensa assim, tinha a Igreja Católica, daí veio Lutero e pimba, né? Não. E a história ela é orgânica, né? Ela não é feita assim, a partir de hoje, agora aconteceu tal coisa, mudou tudo. Não é assim. As coisas são construídas, né? São camadas de informação, de acontecimentos que vão se juntando e de uma maneira meio que quase uma rede, né? Uma trama, para que as coisas acabem acontecendo. E é isso.
pastor ora por nós, pela conclusão. Obrigado, Ed. Eu confesso que eu mesmo, tem muita coisa que eu não assim, conhecia da história dos valdenses, e o destaque que eu gostaria de dar é que a gente percebe que não é importante que o povo conheça, né? A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, mas que é algo que a gente vai adquirindo conhecimento, a revelação da palavra, e devemos andar de acordo com aquilo que com as convicções que chegam ao nosso coração. Então você percebeu que um destaque interessante, eles não davam um destaque na salvação pela fé, né? Pela graça, mas eles destacavam uma vertente do que a igreja tem que ser, né? Preocupação com os menos favorecidos, mas enfim, importante a gente conhecer. E como o Ed disse, a igreja, ela existia, a igreja católica, que foi a maior, né? Apostólica romana do Ocidente e do Oriente, mas a igreja nasceu autônoma desde o seu princípio. Porque você tinha a igreja copta, inclusive na igreja copta, quando a pessoa se converte, estava conversando esses dias com o bispo Fernando, ele falou que atualmente quem se converte na igreja copta faz uma tatuagemzinha de cruz no braço, aqui no punho, em alguma região aqui, porque para identificar que aquela pessoa nasceu cristã e ela não é perseguida e tudo mais, porque você não pode fazer proselitismo naquele lugar. Mas você tem a igreja ortodoxa, por exemplo, que é uma igreja que não tem, que nasceu dentro do ministério do apóstolo Paulo, quando ele vai a Tessalônica, Filipos, tudo mais, e que não tem alinhamento com a igreja, não reconhece, por exemplo, a autoridade papal, não tem alinhamento com a igreja católica, a igreja católica do Ocidente. Então, a igreja de Cristo é autônoma, ela nasce desses movimentos, e como o Ed mencionou para a gente, né, Deus sempre manteve os seus remanescentes, mesmo no momento, isso que chama muita atenção, né, porque Jesus disse que eu é que edificaria a minha igreja, mesmo nos momentos mais escuros da história, Deus estava ali levantando homens, mulheres, pessoas, para trazer essa luz que resplandece nas trevas. Só completando a informação, o Papa Francisco ele foi pedir perdão, ele foi ao atual líder da Igreja Valdense, lá na Itália, e fez um ato de perdão, pediu perdão em nome dos católicos pelas atrocidades que a Igreja Romana fez no passado com os valdenses, né? Os valdenses não aceitaram muito bem o pedido de perdão do Papa, mas pelo menos houve uma iniciativa, né, de tentar reparar de alguma forma, né, um mal histórico, né? Tem que tratar o coração deles, então, né? Porque perdão a gente tem que fazer o quê? A gente não tem vontade, não é? Deus não tem vontade de perdoar, não. A minha vontade é dar uma... Só tem uma opção, né? De vez em quando a esposa lá em casa, ela não quer perdoar, não. Ela quer dar uma vassourada na minha cabeça, mas fazer o quê? Ele é crente, tem que perdoar. Perdoa, minha filha. É perdão ou é isso aí. Obrigado, Ed, mais uma vez. Nós te louvamos, Senhor, esse tempo de conhecermos um pouquinho mais, essa gota no oceano da história, da edificação da igreja. E nós estamos aqui, Senhor, com a nossa fé, professando, e que nós possamos, com a ajuda, o auxílio do Teu Espírito, crescer cada dia mais, um pouquinho mais na fé. Guarda-nos, ó Deus, nesse dia, que tenhamos ainda um almoço fraterno e abençoado, e aqueles que não vão, que também possam ter um tempo de bênção nos seus lares, em nome de Jesus. Amém.